Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor. Então vamos lá, vamos retomar o Café com Velocidade, edição 592. E antes de mais nada, antes de começar esse segundo bloco, eu agradecer de novo a presença do Adalto Silva, do Auto Racing aí, que nos deu a sua brilhante participação no primeiro bloco, falando um pouco de Mercedes, um pouco de Haas, um pouco de Force India, trazendo aí um outro nível para as discussões. Um nosso agradecimento para eles. E caso vocês que estão curiosos para saber quais equipes nós iremos falar neste segundo bloco, já que tem essa questão de suspense entre um bloco e outro. Será que agora que eles vão falar de Red Bull? Será que vão falar de Ferrari? Essa coisa toda. Vocês podem voltar no primeiro bloco e ouvir quando quiserem, o que quiserem a respeito das equipes já mencionadas. E quem sabe aí fazer um gancho daquilo que a gente falou com as equipes que falaremos a seguir, né? Diogo e Fábio Campos, que continuam no programa fazendo essa edição comigo, Thiago Santa Rosa. Bom, seguindo aqui o nosso roteiro, Fábio Campos, agora a próxima equipe a ser comentada sobre 2018 é a Renault. E aí eu pego, o Adalto saiu do programa, mas não, as opiniões do Adalto não saíram da gente, né? E a Renault foi passível, ou, segundo o Adalto, teve algumas críticas que precisariam e precisavam ser feitas. Então, Fábio Campos, quais são as críticas que você faz a uma equipe que tem um poderio de uma montadora como a Renault e que ainda não consegue andar no que a gente chama de Fórmula 1A, aquela divisão que se acentuou esse ano entre as três maiores e o restante do grid? Por mais que a Renault tenha sido, no geral, a melhor de todas, o que uma equipe do porte dela pode fazer diferente, ou deve fazer diferente, e o que ela fez de errado em 2018 para andar nesse nível? O que ela pode ser acusada, digamos assim, ou criticada, né? Acho que a palavra é essa, né? Acusar é um termo errado. O que ela pode ser criticada é uma evolução muito lenta, né? Porque mais até do que a equipe, e a gente sabe que a equipe é difícil escalar o pelotão, é difícil você chegar lá em cima, onde estão as outras três. Eu até vou me esquivar de chamar de Fórmula 1 A, B ou C, porque eu sou um dos que tem um receio enorme disso pegar, disso se enraizar em todos os ouvintes ou fãs da Fórmula 1. Então eu não vou usar essa expressão, já usando não vou usar, porque a Renault, ela tem, claro, a gente sabe muito bem da parte financeira, que é indiscutível. Mas não é nem a questão que eu estou dizendo de a equipe chegar lá em cima. O motor Renault, para mim, é uma decepção muito maior. Porque este sim já teve um espaço de evolução muito... está jogando o jogo desde 2014. Se a Honda, que é decepcionante, tenha uma, entre aspas, desculpa de ter entrado um ano depois, que já foi absolutamente... Essa desculpa já não serve, porque já são muitos anos, já dava para ela estar mais à frente de onde ela está. A Renault nem isso tem, porque a Renault não só tem uma história na era turbo muito rica, tudo bem, era outro tipo de motor completamente, outra tecnologia, mas a Renault está jogando o jogo desde que todo mundo começou a jogar, desde ao mesmo tempo que a Mercedes, ao mesmo tempo que a Ferrari. E o motor Renault é muito aquém do que essas outras unidades estão produzindo. A Ferrari conseguiu um enorme mérito de saltar a qualidade do seu motor, usando aquela questão dúbia do cabo que liga a bateria, enfim. Existe isso, tudo pode ser considerado, mas hoje a Ferrari tem uma unidade motriz, para falar um termo mais correto, que briga com a Mercedes. Pode perder aqui e ali, mas briga com a Mercedes, em termos de motor. A Renault não. A Renault não conseguiu dar esse passo para cima. E a equipe acaba se misturando um pouco nisso, porque a equipe também ficou muito para trás. A equipe, tudo bem, volta ali em 2016, né, oficialmente, quando tinha ali o Palmer e o Magnussen, enfim. Então a equipe ainda tem um certo lastro para crescer. Mas se o motor não subir, a equipe dificilmente vai subir também. Que esse é um dos grandes motivos. A Renault tem um grande mérito de pensar grande, né? De ir lá e assinar um cheque para o Ricardo
para lá seguir. E o pensar grande faz muita diferença numa construção de uma equipe, na construção de uma carreira de um piloto, na construção de uma categoria, na construção até de um podcast. Né? O pensar grande é item fundamental, e isso eles estão fazendo direito. Agora, a parte técnica não é fácil. Né? A gente não vê a Renault precisa, talvez até nisso, se mexer nos bastidores, trazer mais nomes de destaque. Está lá o Alan Permane, que é um cara muito conceituado. Enfim, o Bob Bell estava por lá, que também era um cara bem visto nos bastidores da Fórmula 1, nessa parte técnica. Mas talvez seja a hora de começar a atacar isso com uma força maior. Pilotos talvez não sejam um problema, talvez não são um problema. Né? Então é hora de se identificar o que está acontecendo de errado. Ok, os pilotos vão entrar em campo, digamos assim, em 2019, vamos ver o que a equipe vai fazer em 2019. Eu não posso falar de 2019, está proibido, mas a partir de agora é olhar muito para essa parte técnica e começar a fazer mudanças pontuais, porque o tempo já está começando a ficar muito grande para dar os passos. Pode não chegar lá na frente, mas tomar um segundo das lá da frente faz toda a diferença. Né? Ela já tem que se colocar pelo menos ali mais perto, e eu acho que a Renault tem toda a pressão para fazer isso, porque tem toda a condição de equipe para fazer isso. E aí, Diogo Gomes, fica a questão de meio de 2018, né? Tem todo um entrave jurídico que se expôs ali no contrato do Carlos Sainz, e precisava de alguém para seguir esse caminho que o Fábio Campos falou, e aí buscaram o Ricardo para o próximo ano. Mas o 2018 de Sainz e Hülkenberg, dos pilotos em si, era para se pensar que poderia ter este salto com eles, ou realmente a busca por um novo player se fez necessário? Novo player, claro, foi uma homenagem a você, porque, né, sem usar o inglês dessa forma, não seria uma pergunta para Diogo Gomes. Eu queria que o ouvinte percebesse que nas 3 horas de programa eu não vou falar uma palavra em inglês, mas... Você já falou ali, inclusive. Você já falou, né? Não está se lembrando, mas já falou. Foi apenas uma alusão a um dito de Fábio Campos. Mas eu acho que a gente, para fazer relembrar a temporada desses dois caras, a gente tem que voltar ainda mais atrás, quando a gente tinha o Julian Palmer nessa equipe. Que era um ponto extremamente deficiente, e que para o ano seguinte, no caso 2018, ainda no finalzinho de 2017 e 2018 inteiro, eles fizeram a mudança, né, para o Carlos Sainz, que foi um aumento de nível em termos de pilotagem e tudo mais, bem considerável, né, considerando aqui Julian Palmer e Carlos Sainz Jr. Agora, com a chegada do Ricardo, esse tende, né, a dar um pulo ainda maior. Mas levando em conta esses dois pilotos e levando em conta a equipe como um todo, eu acho até que foi uma temporada interessante. Poderia ter sido, até minhas expectativas era de algo melhor, porque financeiramente é uma equipe que tem um poder muito grande, nós sabemos disso. Tem dois pilotos interessantes, tem ressalvas com relação ao Carlos Sainz Jr., mas era uma evolução do ano anterior, sem dúvidas. Eu acho que o ponto principal é que eu vejo, em termos financeiros, em termos estruturais, não tanto em termos de pilotos, mas no conjunto eu vejo a Renault bem acima das outras equipes com qual ela brigou ali no meio do pelotão, principalmente Haas e Force India. E quando eu olho o conjunto da temporada, tanto da impressão, tanto citada pelo Fábio Campos lá no primeiro bloco, quanto até a questão de números mesmo, de pontuação e etc., eu não vejo uma diferença tão grande assim entre elas, sabe? Então, acaba ficando, eu não vou dizer decepcionante, definitivamente não, mas fica para mim a sensação de que a Renault poderia ou deveria ter feito algo um pouco mais e não conseguiu fazer. Nem coloco tanto na culpa dos pilotos, eu acho que vai muito na questão de equipamento mesmo, de evolução. A questão de motores já citada é muito forte, muito pesada nessa conta. Para o próximo ano, é impossível não falar em 2019, para o próximo ano vai pesar de novo bastante, então no geral, não acho que seja uma temporada decepcionante, mas eu esperava um pouquinho mais.
Fábio Campos, tem mais alguma coisa a mencionar a respeito da Renault? Olha que a Renault é assim um ponto também de muito desequilíbrio ao longo do ano, né? Não foi uma equipe que sistematicamente fez sétimo e oitava posições em todas as corridas, por mais que se fosse ali que você esperaria os dois pilotos, né? Do ponto de vista desportivo, alguma coisa ficou aquém desses caras, né? Rapidinho já para a gente já passar para a próxima equipe, né? Eu acho que a Renault ela merece ser respeitada, eu sempre falei isso aqui, né? A Renault é uma equipe que tem a pressão em cima dela, porque ela merece a pressão, ela fez jus a ter essa pressão, né? Poxa, a Renault ela tem que estar lá em cima com a Mercedes, ela tem que estar lá em cima com a Ferrari, ela tem uma história na Fórmula 1 que muita gente, não sei porquê, talvez um dia eu vá descobrir ou vá ter alguma ideia para defender aqui, mas acho a Renault um pouco, entre aspas, diminuída em termos históricos, o peso que ela tem, os títulos que ela tem, a participação tão forte que ela tem em diferentes eras da Fórmula 1. Então a Renault é pressão. Esses caras estão lá, eles têm que ser muito exigidos mesmo. Não pode ficar se aliviando para a Renault como se alivia para a Haas, para a Force India, colocando outros senões que essas equipes talvez possam ter. A Renault vai chegar uma hora que vai Inclusive ficar... do ponto de vista orçamentário, né? Talvez até principalmente, né? Então vai chegar uma hora em que ela vai ter que... Ela tem que andar. Eu repito o que eu falei no comentário anterior. Pode não ser que ela tem que andar 2019 já junto com as três grandes. Seria ótimo se fizesse, até porque a Fórmula 1 ganharia muito. Mas ela tem que evoluir. Ela não está chegando perto das grandes. E isso é o principal problema que eu acho que eles têm que enfrentar. E a Williams? Qual que é o principal problema da Williams, Diogo Gomes? Já que o Fábio Campos, como de costume, me deu a deixa perfeita para poder mudar o tom das conversas, a Williams é aquela equipe que tem um piloto, ou tinha um piloto em 2018 que bancava a sua posição, né? E um segundo piloto que chegou com um certo atraso na Fórmula 1, era para ser um desses, pintou-se como um dos prodígios, jovens pilotos que iam subir e não se sabe o que ia fazer, o que poderia render, mas 17 anos já se falava em Sergei Sirotkin e hoje, chegando na Fórmula 1, viu-se que foi um tremendo fracasso. E o Stroll continuou uma saga errática do ano anterior, só que uma equipe que não lembrou, mas nem um pouco da Williams de algum tempo atrás, né? Uma equipe que conseguiu aí até pole position. Agora, é a Williams que pré-fase 2014, ou seja, aquela Williams da época um pouco depois de Maldonado e Bruno Senna, que começou a decair, volta à tona. E para você, Diogo, é a pior equipe ou você fica aí com outras opções, como o Adalto falou no nosso primeiro bloco? Para mim é a pior equipe, sim, principalmente quando a gente leva em conta não só o último ano, o último ano já tinha sido de queda, mas de queda brusca, quer dizer, mas o conjunto, né, é uma queda muito grande e é uma equipe que ela passou o ano inteiro morta. Em momento algum ela conseguiu demonstrar qualquer tipo de evolução, qualquer tipo de melhora. Os pilotos, eu não sei o quanto de culpa pode ser atribuído a eles. Acho que fizeram 5 temporadas bem limitadas, porque são pilotos limitados, mas não os vejo como principais culpados. Talvez um piloto ali melhor qualificado, enfim, não sei, talvez até mais experiente conseguisse construir algo melhor. Mas é mais em cima da equipe, sabe? Mais em cima de termos técnicos. A equipe cai tecnicamente de uma maneira assustadora ao ponto de não entender carro, de trazer mudanças e assim, e nada funcionar. Acontece de algumas equipes trazerem mudanças e não funcionar da maneira como eles pensam ou da maneira como projetaram. Isso é quase comum, eu diria. Mas você passar o ano inteiro fazendo isso e você não ter nenhum tipo de evolução é uma coisa no mínimo assustadora, sabe? Então, para mim a pior equipe, é uma grande decepção. No próximo ano as coisas parecem ainda mais escuras. Então,
talvez tenha voltado, pelo menos em resultado voltou, a ser aquela Williams até pré-2012, a gente pode dizer, né? Porque 2011 já é um ano de grande queda. Em 2012 eles têm quase que a Fênix, a gente pode dizer, né? Que é uma temporada muito interessante com o Maldonado, andando bem demais. E depois de 2013, outra, já com Bottas na equipe, inclusive, uma outra temporada horrorosa, né? Até em 2014, a parceria com a Mercedes é quando a coisa toda começa a funcionar e etc. Mas é uma pena que a Williams tenha voltado ao ponto em temporadas recentes, mais uma vez citando 2011 em 2013, onde ela teve no seu ponto mais baixo, né? Onde ela teve que passar a temporada inteira para conseguir ganhar um ponto ou outro. Nesse ano terminou a temporada com 7 pontos, é inacreditável. Depois dela, a próxima equipe é a Toro Rosso com 33. Já que o Fábio Campos não gosta de usar, mas indo contra ele, se existe a Fórmula 1 A e B, a Williams esteve na Fórmula 1 D, ou na Fórmula 1 E. É incrível como a equipe caiu, é assustador. A Williams sozinha tem menos pontos que o Van Dorn. O Van Dorn. O Van Dorn. Esse é o tipo de comentário que acaba um assunto, você sabe, né, Fábio Campos? Não, a intenção não era essa. Sabe, eu adoro o Van Dorn. Pode continuar, foi só uma inserção aqui, não era para o Diogo acabar o que te fala. Pode continuar, Diogo. Senti que o Diogo ficou desconcertado com isso. Não, mas é perfeita a observação. Eu não tinha prestado atenção, mas realmente, e só deixando claro, eu gosto muito do Van Dorn, mas fez uma temporada absurda, né? Então, mostra mais um exemplo de como a temporada da Williams realmente foi assustadora. E, Fábio Campos, o que você enxergou ao longo do ano de responsabilidade do ponto de vista gerencial na Williams nessa situação? Porque você não esperava muito que Sirotkin ia chegar realmente e ser um piloto com um nível bom, ou que conseguisse andar à frente pelos resultados que ele teve nas categorias de acesso. E o Stroll, por mais que não seja também outro piloto ruim, como pintam, por conta da questão do pai dele tá bancando essa entrada dele na Fórmula 1, a gente viu alguma coisinha ou outra em determinados momentos, mas esse ano, de novo, é um outro momento de queda absoluta que só se explica com algumas decisões gerenciais erradas. É isso mesmo ou você tem alguma outra visão? Sim, é isso. Mas é uma questão que vem muito mais de trás, assim, né? Ela vem é uma série de coisas que vão começando. Eu vou até lá na briga com a BMW, né? O rompimento com a BMW é o começo do mergulho para baixo, né? Porque aí vira um rodízio de motor, fica com a Toyota, não se acerta, Cosworth, depois Renault, depois Mercedes. Olha quantos motores ela passou nos últimos anos, né? E nenhum deu certo. Tudo bem, teve um 2014 muito bom, ali naquele momento em que era aquela Fórmula 1 totalmente modificada, mas aí você teve um 2014 bom. E o que ela faz de 2014 até hoje? Ela vai descendo os degraus, ela vai descendo a escada. Então, isso, para mim, eu não consigo enxergar como má administração. Eu não estou dentro da Williams, eu tento sempre não dizer aqui o que eu não sei, né, porque eu acho que é muito fácil falar, aquela pessoa faz isso, aquela age assim, aquela é muito chata, aquela é muito legal. Sempre tentando manter aqui a distância que eu acho prudente para um jornalista manter, você tem que olhar os resultados. E na hora que você olha os resultados, fica muito claro uma má administração da equipe. Porque 2014 era uma coisa, 2015 era menos, 16 menos ainda, 17 menos ainda e 18 essa lástima. Né? E 2019 uma perspectiva pior ainda. Porque eu já falei várias vezes, já falei no Twitter, já falei em vários lugares. Não vai ter dinheiro do Stroll, não vai ter dinheiro de construtores, porque antes andou esse ano com premiação de 5º e vai andar no ano que vem com premiação de 10º, e não tem mais a Martini, que era ali quem segurou muita coisa, que é o patrocinador principal do carro. Nada menos do que isso. Então, a equipe vai se apequenando, não só nos resultados, mas na cabeça. As pessoas lá dentro pensam muito pequeno. São pessoas de mentalidade muito curta, muito, muito limitada. Então elas começam a fazer o quê? Vamos vender o lugar rápido. Vamos vender lugar rápido. Vamos vender lugar a qualquer custo. Vamos vender lugar. Ponto de exclamação.
E aí passa a não olhar para piloto. Isso é uma bola de neve. Na hora que você passa a pôr piloto que não tem histórico, que não rende, que não se comprovou, você passa a fechar completamente a sua porta de resultados. Você passa a sacrificar o longo prazo em favor do curto. Ah, eu já tenho esse dinheiro na minha mão, ufa. Então eu vou ver se eu produzo um bom carro. Esse pensamento Williams de que o carro se sobrepõe ao piloto, por mais que esse seja um conceito verdadeiro na Fórmula 1, mas uma equipe não pode jogar piloto no lixo como a equipe fez na sua época áurea. Lá ela podia dispensar Nigel Mansell, o Damon Hill era campeão, ela podia dispensar, claro, não comparando o Damon Hill com o Nigel Mansell, né? Claro que não. Mas antes ela podia ter esse tipo de filosofia. Jacques Villeneuve, olha, não queremos mais, já ganhamos, obrigado, vamos pro próximo, vem o próximo da fila. Ela não pode se dar esse luxo mais. Ela não pode, vamos pegar o dinheiro, fazer um bom carro, dane-se os pilotos. Não dane-se os pilotos não se danam. A equipe se dana sem pilotos. A equipe precisa de alguém para conseguir ali um resultado, para beliscar um pódio, coisa que até o próprio Stroll, né, os números vão me desmentir, mas o próprio Stroll conseguiu um pódio em 2017, mas a gente sabe ali as circunstâncias, a gente sabe que não é um piloto que demonstra potencial de crescer. Uma coisa é um pódio circunstancial, outra coisa é um pódio que você fala, pô, esse piloto é ótimo, já vem com potencial, já vem crescendo, fez tal coisa nas categorias de base, e opa, ainda por cima, cereja do bolo, ganha um pódio. Não, a gente viu que o pódio do Stroll foi ali um mérito, claro, sem querer diminuir, mas ele não projeta isso para o futuro. Ele não tem nenhuma sequência de resultados que projetam uma evolução. Então você vai vender lugar, eu já falei aqui no programa passado ou retrasado, né, o Kubica só rouba a vaga do Sirotkin. Não é porque a Williams falou, precisamos essas declarações públicas, gente, esqueçam. Não é porque precisamos dessa energia dele, a experiência dele como líder de equipe. Esqueçam isso. Isso é conversa escrita por assessoria de imprensa. Na época do Grande Prêmio do Japão, eu já falei isso aqui, o governo polonês se envolveu com a situação do Kubica e o Kubica tem hoje muito mais orçamento para bancar a sua carreira na Fórmula 1. Isso mudou de 2017 para 2018. Então o Kubica é mais um lugar vendido. A equipe melhorou, porque além do Kubica não ser nenhum Zé Ninguém, isso ele não é, eu posso questionar a qualidade técnica dele, vou questionar até o dia em que ele me provar o contrário. Mas não é um Zé Ninguém, claro que não. O Russell também não é um Zé Ninguém, porque o Russell vem com... Esse tem um background, não, né? Esse tem um histórico por trás. Esse tem um currículo. Mas background seria uma palavra que alguém do programa usaria. Não vou usar em inglês, vou usar uma em latim. Ele tem um currículo vitae, né? Agora sim. Ele tem um currículo vitae, nem é vitae que fala, mas enfim, eu acho que a expressão é até diferente, mas enfim, eu tô falando outro idioma que eu não sei. Ele tem um currículo que o faz merecer estar ali. Então, a Williams, por bem ou por mal, ela melhora o seu nível de pilotos para, pelo menos, a perspectiva para 2019. Só que é muito mais forte do que é a mesma coisa que eu falei para a Renault, só que em nível muito mais alto. Essa sim precisa de uma reestruturação técnica, de um remanejamento todo de diretoria, precisa de gente com outra cabeça, precisa acontecer com a Williams o que aconteceu com a Sauber. Saiu aquela advogada da Monicia Kaltenborn, sentou lá o Fred Vasseur. Olha a diferença que já fez. A primeira coisa que o Fred Vasseur fez foi rasgar um contrato com a Honda e correr para a Ferrari. Claro, ele já tinha mexido seus pauzinhos nos bastidores. Não foi, vou chutar. Mas a diferença que pessoas do automobilismo fazem. A Williams não pode ser gerida mais pela filhinha do papai. A Williams precisa ser gerida como ela merece. É uma equipe de corrida que merece ser gerida por pessoas de corrida. Se ela não fizer isso, ela vai afundar até o dia que ela acontecer com ela o que aconteceu com gigantescas como o Lotus, como o Brabham, como o Tyrrell, que a gente viu morrer. A gente viu essas equipes morrerem. Então a gente não tem por que não ficar com medo de acontecer a mesma coisa com a Williams. A reestruturação da Williams é mais do que de projetista, mais do que de engenheiros. Ela precisa de um corpo diretivo, digamos assim, novo, para ela sair do buraco. Aí você falou de gigantes, Fábio Campos. Você falou aí de reestruturação. Aí eu fiquei pensando aqui, como é que eu vou chamar... como é que eu vou chamar a próxima equipe? Com essa deixa, não tem como, né? Então, Diogo Gomes, seguinte. No caso da Ferrari, é a hora, depois de 2018, de repensar a estrutura, e aí aproveito se o
Adalto estivesse aqui, ele ia mencionar os erros, talvez, do Maurício Arrivabene, muito mais do que os erros do Vettel. E você, Diogo? O que pesaria mais na sua avaliação de 2018, do ano de 2018 da Ferrari? Você colocaria para poder a Ferrari ser a gigante de outrora, rivalizando como tem rivalizado com a Mercedes, mas conquistando títulos, uma mudança interna no posto mais alto, que é o chefe de equipe, ou já começaria a pensar em mudança do piloto pelo que aconteceu neste ano? Olha, eu acho que de uma maneira ou de outra essa mudança já começou a acontecer, na realidade, né? Nós tivemos uma mudança em termos de piloto extremamente significativa com a saída do Kimi Raikkonen, que era a opção comum, a opção normal para uma. Não Opção sei se dá cômoda, para né, Diogo? classificar. Sim, né, não dá para classificar como. Não sei se dá para classificar como aposta, mas querendo ou não, um pouco mais arriscada, talvez, para o jovem piloto e tudo mais. Isso tendo em mente a visão dos últimos anos ou das últimas décadas da Ferrari, né? Eu já citei várias vezes que para mim é a opção correta e pelo Leclerc. E de forma forçada, claro, né, já aconteceu também uma mudança grande em termos de direção, não no chefe de equipe, mas no chefão da Ferrari, né, como um todo. Você tem uma turma nova que inicialmente parece seguir meio que seguir o rumo como ele já está aí, não pretende fazer algo tão drástico assim, pelo menos não fez nesses primeiros meses, né, que foi o pessoal que substituiu o Marchione. Eu digo pessoal porque foram duas pessoas. Então, querendo ou não, essa mudança, de uma maneira ou de outra, ela já está acontecendo. Eu realmente acho que a Ferrari, ela tem um nível interessante hoje, em termos de carro, em termos de pilotos, em termos de motorização. Eu não acho que seja necessário uma reestruturação ao nível de reestruturação que a gente citou nessas outras equipes. Acho que eles já estão fazendo um caminho bem feito, com defeitos, algumas ressalvas, sem dúvidas, mas eu vejo mais como uma questão de ajuste. E um ponto que foi essencial esse ano para a derrocada deles foi o desempenho do Sebastian Vettel, a quantidade grande de erros que ele cometeu, e a gente tem que citar ou tem que lembrar que não é típico do Vettel cometer esse tipo de erro todo ano, essa quantidade de erros todo ano. Então, talvez, sabe, valha a pena dar uma chance ou tentar mais uma oportunidade nesse sentido. Eu acho que tentar uma reestruturação agora, por exemplo, seria algo drástico demais, principalmente considerando que eles estão tão próximos da Mercedes. Uma Renault, por exemplo, que terminou o campeonato com quase 4 vezes menos ponto que a Red Bull, é uma situação diferente. A Williams já citada é uma situação diferente. Acho que a Ferrari é mais questão de ajuste. E querendo ou não, repito, de uma maneira ou de outra, a nova direção e a questão do Leclerc, ela acaba sendo uma espécie de ajuste já também. Então, eu acho que a Ferrari ela conseguiu, se não corrigir todos, mas ela conseguiu observar bem alguns pontos que ela sofreu esse ano e já fazer algumas mudanças interessantes. E vamos ver se eles conseguem levar isso para o próximo ano. Eu estava pensando até antes de começar o programa se eu classifico a temporada da Ferrari como decepcionante. Por mais que Copo meio o nível tenha cheio ou sido copo bom. meio vazio, Diogo Gomes? Que você sugeriu nos bastidores para ser discutido. Responda a sua sugestão. Copo meio cheio ou copo meio vazio? Olha, no final das contas, acabou ficando mais pro lado vazio, porque é muito bom ver a Ferrari, não só a Ferrari, mas qualquer outra equipe enfrentando a Mercedes de frente, como eles enfrentaram. É uma equipe que trouxe para a gente, enfim, posso falar de mim, pelo menos, assim, uma sensação ótima de caramba, a Mercedes não é o melhor carro. Não sei se todo mundo parou para realizar isso, mas a gente, repito, porque foi um ponto marcante, não só para a Fórmula 1, mas a gente aqui no Café, aquele pré-Monza e até pré-Spa também, de a gente olhar e falar, olha, a gente está indo para Spa e na sequência a gente vai para Monza e a Mercedes não é a opção óbvia para a vitória, né? Acabou saindo vitoriosa em Monza, que era a vitória lindíssima, a Mercedes do Hamilton, mas não era a opção óbvia, né? E a gente, acostumado com isso desde 2014, a gente já nem sabia mais como era esse sentimento de chegar a Spa, chegar a Monza e não ter a Mercedes como uma força absolutamente dominante em que a gente não tinha quase que chance ou esperança alguma de que outra equipe fosse chegar para enfrentar. E a Ferrari conseguiu dar isso para a gente esse ano.
Então eu acho que isso é muito interessante, mas a maneira, como a equipe, mas principalmente como o Sebastian Vettel, e aí eu coloco ele como, né, considero no grupo a equipe, cai na segunda parte da temporada, é algo muito marcante, sabe? É algo já apontado os méritos do Hamilton e da Mercedes, que foram colocados lá no primeiro bloco. Eu acho que eles caem de uma maneira muito marcante, o Vettel principalmente. Então, a última sensação, né, e aquela última impressão acabou ficando de decepção, de copo meio vazio. Apesar de o ano, no início do ano, e a maneira como eles conseguiram se mostrar para a Mercedes, né, do tipo, olha, estamos aqui, vocês têm um concorrente para brigar, principalmente na primeira parte da temporada, me chamou a atenção. Eu acho que nesse final de ano eles conseguiram fazer algumas mudanças interessantes já para o próximo ano e tô animado, cara. Acho que pode gerar alguma coisa boa. Aí, Fábio Campos, eu fiquei pensando aqui comigo. Será que vale a pena mesmo a gente analisar pelo copo, seja ele o meio vazio ou o meio cheio, que o Diogo Gomes usou como parâmetro, uma referência aí para todas as equipes, no caso da Ferrari, ou a gente tem que ver o que tem na jarra como um todo para poder encher esse copo, porque é isso que acaba aparecendo quando começam os questionamentos em relação à administração da Ferrari, tudo aquilo que se passou do ponto de vista desde a morte do Marchione, então o que vai acontecer com a Ferrari que pode mudar para 2019 com os aprendizados de 2018? E qual que é o ponto principal? Diferente da Williams, talvez, se você não consegue apontar um culpado, será que na Ferrari tem como apontar o culpado, já que a organização entregou no início de ano um carro bom para os pilotos? Agora é uma hora de muita calma na Ferrari, eu acho. Eu acho que a Ferrari tende calma a ser... Calma numa equipe italiana. É isso que eu ia dizer, agora. A Ferrari tende a ser muito 8 ou 80 e ela é muito vítima até de uma certa dose cavalar de pressão da imprensa italiana, que é muito... Eu não sei quem eu ouvi contar, meu Deus, me fugiu agora. Alguém contou que o Ross Brown, quando chegou... Acho que foi o próprio Ross Brown, comentou com alguém, eu não estou lembrando quem foi o jornalista, que ele chegou na Ferrari em 93 e todos os dias na mesa da Ferrari, do diretor principal da Ferrari, tinha todos os jornais italianos. Todos. De manhã estavam lá todas as manchetes dos jornais italianos. E que uma das primeiras medidas do Ross Brown foi: acabou, não quero saber disso aqui. Não me tragam jornal, não quero ver. Porque isso é um exemplinho bobo de uma coisa que aconteceu há 20 anos, mas dá um pouquinho desse termômetro de como há, de fato, e eu já vi eu já tive a oportunidade de pegar esses jornais italianos lá no Grande Prêmio da Itália, presente na pista. Há, de fato, uma super pressão, há uma cobertura, não vou nem dizer pressão, cobertura muito forte, muito veemente da imprensa italiana. A Ferrari, ela tende a ser muito 80 por isso. Não deu certo, tchau. Deu certo, é uma maravilha. E essa é uma hora que a Ferrari tem que ser muito precisa. Por quê? Eu não acho que deve... Eu vou mais ou menos na linha do Diogo. Eu não acho que deve ser feita reestruturação, mas deve ser feita alguns ajustes. Porque o problema da Ferrari, eu não coloco tanto nos erros do Arrivabene, como foi citado, eu não coloco tanto nos erros do Vettel, que são realmente claros e visíveis, mas para mim o mais grave é o erro de desenvolvimento da Ferrari. A perder o trem o trem mesmo, o trem no trilho, perder o trem do desenvolvimento e ficar tão para trás como aconteceu já em Singapura dali adiante, é uma falha de evolução muito grave. E a gente pode colocar que são duas em 2017 e em 2018, são 2 anos seguidos. Porque a falha em 2017 foi de confiabilidade. A equipe foi muito mais forte do que ela poderia. Eu acho que toda a equipe de Fórmula 1 acaba fazendo isso uma hora ou outra. Mas ali o carro quebrou e ela se viu fora da disputa. Esse ano foi um erro mais grave ainda, porque foi um erro do carro ser mal desenvolvido. Isso é uma coisa que se acontece com a Sauber, que se acontece com a Haas, é uma outra história. Já merece reflexões. Com a Ferrari também, merece até mais ainda, porque é uma equipe de ponta. Equipe de ponta não pode perder a mão. Equipe de ponta ela tem que seguir. Então, resumo da história.
Até porque eu vou pegar o assunto que o Adalto deixou antes de ir embora lá no finalzinho do primeiro bloco, né? Do que está acontecendo lá dentro. Mas antes de entrar, na minha visão, você mexer em algumas peças, sim. O que é diferente de jogar tudo fora. De pegar todo mundo e jogar no lixo. Porque é a questão de onde nós falhamos. Foi no túnel de vento? Onde nós falhamos? Foi na asa dianteira? Onde foi o principal erro? Foi na suspensão? É pegar isso e mudar. E trabalhar. Por que nós erramos? Quem identificou esse erro? Esse erro foi auto-identificado? Foi alguém que pode ser promovido? Alguém que está indo bem? Alguém que está indo mal? Aí, com cabeça, você mexer. E aí, o que é isso? O que é o resumo disso? Sintonia fina. Você está pegando onde você não acertou e você está atacando. Não é jogar tudo fora, porque hoje o motor rende, hoje a equipe tem, né, uma parte aerodinâmica aprovada, tem, apesar do erro, né, o erro parece que foi no assoalho, enfim, quando trouxeram o assoalho que perceberam, enfim, há o lado técnico aqui que eu não vou fingir saber, mas há o lado técnico que eles sabem aonde atacar, eles sabem aonde eles erraram, eles sabem aonde a coisa degringolou. É ir nesse ponto e mexer ali, porque é uma equipe que, como o Diogo falou, ela deu um salto que ninguém esperava, ela deu um salto que nos surpreendeu. Então, e aí agora entra na questão que o Adalto deixou. O Adalto coloca a promoção a intenção do Binotto em roubar o lugar do Arrivabene. Eu não tenho informações de lá de dentro para dizer. Eu só acho o seguinte: o Binotto ele era um cara da área de motores e ele foi promovido a, digamos, gerente geral, embora a expressão não seja exatamente essa. Ele ganhou a autonomia para trabalhar o carro todo, mas ele era da área de motores. E isso aconteceu mais ou menos no momento em que a Ferrari degringolou. Então, é aquilo que eu falei da Williams. Se eu não estou lá dentro, eu tenho que pegar o que é visível para mim. O que é visível para mim é que a ascensão do Binotto pode ser coincidência, mas pode não ser. Então, eu não sei se esse cara tecnicamente tem essa capacidade. Repito, ele é da área de motor e ele é, digamos, consagrado no mundo da Fórmula 1 como um cara de motor. Só que passar da área de motor, gente, para a área de carro inteiro, o cara tem que ser muito fera, para não usar uma outra palavra mais forte. E o cara tem que ser muito fera. Por quê? Você vai passar a lidar com propriedades completamente diferentes, um modo de evolução completamente diferente, um estudo de avanço completamente diferente. Uma coisa é um avanço de motor, você estudar ali a otimização das peças, óleo, consumo, potência. Na hora que você vai cuidar do carro inteiro, eu deixo essa pergunta para o ouvinte. Eu não sei se ele é o ideal. Não sei se ele é o ideal. A Ferrari não apresentou a evolução correta para ser campeão do mundo. E ele estava no time. Agora, o Arrivabene, não sei se ele é o culpado técnico, até porque eu não acho que ele tem o conhecimento técnico total do carro. Ele é mais o cara ali para administrar. É igual o Toto Wolff. O Toto Wolff também ele não é um engenheiro. Ele é o cara que ele sabe colocar a peça certa, ele sabe a reunião a hora de fazer, ele sabe o que ele vai falar, ele sabe levar a equipe. E a função do Arrivabene também é essa. Então, não sei qual é o caminho mais certo. Estou trabalhando aqui em cima da possibilidade jogada pelo Adalto. E no resumo é isso, né? Reestruturar eu acho um exagero, mas mudanças precisas não só necessárias, como imperiosas, diria o outro. Eu fiquei até com medo agora da nossa classificação etária do podcast subir quando você falou que o cara é fera. Você vê como a expressão das antigas, né? Sim. Mas deu para entender. O nosso público por mais que tenha gente aí de todas as idades, o fera ficou entendível, para usar uma palavra que não existe, mas fica claro para todo mundo o contexto. Diogo, quer completar alguma coisa desse assunto também a respeito da parte gerencial, alguma coisa que o Fábio Campos mencionou agora no fim da Ferrari? É difícil de falar dessa parte, né? Porque a gente vai muito no que consegue ver, porque até o que é escrito não dá para se acreditar muito, até porque boa parte disso vem da mídia italiana, e a mídia italiana né, cria algumas coisas impressionantes. Então, é difícil fazer essa análise. Eu não duvido que tenha algum tipo de briga de cartas lá dentro do Binotto, ou enfim, de que quer que seja, para uma tentativa de subida aí de poder e tudo mais. Citando, tem esses novos chefes na Ferrari, não sei qual a visão deles nesse sentido. Como eu falei inicialmente, né, esses primeiros meses de trabalho eles foram muito
muito na mesma linha do que estava sendo feito. Até falaram abertamente, né, que não fazia sentido mudar muita coisa no que o Mark Owner vinha fazendo. Então, é difícil falar nesse sentido porque a gente fica muito de fora, sabe, muito observando, mas muito apenas observando, eu quis dizer. Mas vamos ver o que pode acontecer. Eu não acho que vai ter grande mudança nesse sentido, não. Então, vamos trocar de equipe grande? Vamos sair da Ferrari e vamos ir para a Red Bull. E eu tenho uma opinião que eu levei ao longo do ano que se tem uma equipe fora a Mercedes e fora, se tem um piloto fora, o Lewis Hamilton, que mereciam algum destaque, né? Seria, isso é uma impressão que eu tinha no início do ano, seria a Red Bull com o Max Verstappen. Não se confirmou um pouco por questão das brigas que se sucederam ao longo dos anos, as brigas, entre aspas, entre Red Bull e Renault, que esse ano levaram o carro, como tem sido costumeiro, a alguns problemas. Mas não foram só estes problemas com motores que deixaram a Red Bull na mão e que deixaram os pilotos da Red Bull na mão. E estas mesmas situações levaram à saída do Ricardo no meio da temporada. No final das contas, vocês acham que foi realmente positiva essa temporada? Você chega tão mais próximo das equipes da frente como no ano de 2018, mas ao final de uma temporada em que parece que as coisas melhoram, você perde um piloto do calibre do Ricardo e aí começa a pensar num carro com um motor completamente diferente. Será que realmente valeu a pena? E que lições que a Red Bull pode tirar desse 2018? Diogo Gomes, para começar. Acho que a primeira lição é não ter mais parceria com a Renault e talvez eles tenham aprendido essa questão, né, de troca de parceria, porque é claro que o carro apresentou alguns problemas, a gente esquece, mas na primeira parte da temporada os problemas do Ricardo, eles meio que estavam no lado do Verstappen, né, questão de abandonos. Teve também uma parte do próprio Verstappen ali, de erros, de julgamentos, e ele até admitiu isso na segunda parte da temporada, mas também teve muito de abandono, né, que pesou bastante naquele início para ele ali. Tem dois abandonos bem cruciais em Bahrein e Azerbaijão que complicaram ele naquele início de temporada. E no final do ano tem a grande troca, digamos assim, que quando a maldição, ou como queira chamar, vai para o carro do Ricardo e acontece tudo aquilo. Eu particularmente fiquei bem impressionado com o ano da Red Bull. Não via de maneira alguma de maneira alguma ele chegando para brigar junto com Mercedes e Ferrari, e eles conseguiram quatro vitórias durante a temporada, né? 3, 4 vitórias. Quase chegaram próximo de mais uma, né? Ou melhor, chegaram próximo, mas não concluíram, aquela do Brasil. Então, até acho que é uma temporada acima do que eu inicialmente esperei. Não sei se eu estava esperando tão baixo deles, mas o ponto que eu tenho que eu lamento é exatamente esse início com algumas falhas técnicas no carro do Verstappen e depois no carro do Ricardo, e que principalmente eles tanto procuraram, tanto tentaram consertar, tanto foram atrás e mesmo assim não conseguiram, sabe? Isso que dá uma certa frustrada, porque não é que nas últimas duas corridas o carro deu problema e acabou. O carro começou a dar problema muito antes, né? Mas muito antes. A gente está falando de um cara que tinha vencido duas corridas na parte inicial da temporada. E ele começa a ter problemas pouco depois da metade do ano, e esses problemas continuam e persistem, a equipe briga, procura, troca motor e tudo mais, e esses problemas continuam. E a gente acabou tendo a temporada, principalmente do Ricardo, muito prejudicada nesse sentido. Mas, no geral, eu acho que é um ano positivo da Red Bull, como equipe. É, um ano muito positivo para o Verstappen, na segunda parte da temporada, principalmente, claro, mas no ano, eu acho que é um ano que ele conseguiu aprender na primeira parte da temporada e conseguiu ser o cara, né, de fato, mostrar as garras do cara muito qualificado que é na segunda parte da temporada. Isso
até em termos de futuro, que vai fazer um bem danado para ele, mas para a equipe como um todo, eu acho que foi uma temporada interessante. Como a gente já acostumou, e quem está ouvindo já percebeu, a gente fala que não pode falar em 2019, mas sempre dá uma escapadinha. A minha escapadinha vai ser Pierre Gasly. Eu não consigo aceitar para o ano que vem o Pierre Gasly, nem é que eu não gosto dele, mas eu acho que é um piloto que, para início, derruba o nível de qualidade da equipe de uma maneira impressionante. Não é culpa dele, aí foi a equipe que o escolheu, mas eu acho que um dos pontos que eu mais gosto, acho que o ponto que eu mais gosto de ver na Red Bull, não só desse ano, mas dos últimos anos, foi essa dupla de pilotos, que é algo incrível de assistir. Era e melhor pro próximo ano, sem dúvida nenhuma, né? Nem a menor dúvida, né? Sem dúvida, se a gente não só perde a melhor dupla, mas a dupla mais interessante de assistir, como a gente tem um déficit gigantesco. Né? Eu não consigo ver o Pierre Gasly brigando com o Hamilton, por exemplo. Mas, enfim, tomara que eu esteja errado. Fábio Campos, mesma pergunta para você, mesma coisa, porque aí eu vou passar a minha opinião bem rápida e sintetizada. Eu não sei se eu posso, e eu tenho essa dúvida sincera, como diria Thiago Raposo nos programas, né, que ele participa. Eu não sei se eu consigo comemorar tudo que a Red Bull fez com tantos problemas que ela teve ao longo do ano, porque parece que existe uma barreira, um passo para chegar no mesmo nível, exatamente no mesmo nível que as outras duas Mercedes e Ferrari estão, assim, não era por culpa de pilotos, não era por culpa de administração, não era por culpa de gestão de carreira, não era por culpa de nada disso. Era simplesmente falhas de uma tentativa de buscar esse caminho. Parecia que era algo que eles não corrigiram, não conseguiram corrigir, não iam ter tempo por causa de um novo caminho que está a seguir, que é o caminho da Honda. E ficou essa trava ao longo do caminho. Então não sei se dá para comemorar, porque a partir do ano que vem a estrada é diferente. E aí? Eu acho que dá para comemorar o 2018, porque são 4 vitórias, né? A gente fala tanto da Ferrari, a Ferrari ganhou 6, né? Então se a gente for colocar que uma ganhou 6 e outra ganhou 4, é até muito próximo, né? E é uma muito mais cotada do que a outra, né? A Red Bull vista com muito mais desconfiança. Eu acho que as 4 vitórias da Red Bull são muito poderosas, né? São significativas, e o Adalto até citou no primeiro bloco o Grande Prêmio do Brasil, né? Que era uma vitória super em potencial, mas enfim, aí já é o si, né? Entrando no assunto. É difícil julgar, porque é muito engraçado, né? O ano da Red Bull é o seguinte, ele é engraçado e tem uma coisa muito triste, né? É engraçado porque a primeira metade é do Ricardo, a segunda metade é do Verstappen. O que aconteceu com o Verstappen foi muito ali do piloto. O que aconteceu com o Ricardo não foi tanto do piloto, né? ou não foi praticamente nada do piloto, né? Dos problemas que ele teve. E aí eu confesso que eu não sei para qual lado ir, no sentido das quebras da Red Bull todo esse tempo com o Ricardo, porque eu não entro em teoria da conspiração de que a equipe queria prejudicar o Ricardo, não entro em conspiração que a Renault queria a Renault não teria por que prejudicar a sua cliente. A gente tem que se ater a fatos, né? Quais são os 2 fatos que me deixam indeciso? Primeiro, o fato da Toro Rosso ter tido aquele final de 2017 ridículo, quando estava brigando com a Renault na última prova em Abu Dhabi, que levou a FIA a implementar uma regra de unificar os motores, de unificar os softwares. Tamanho, para mim, é o escancaramento de uma quase sabotagem da Renault, embora essa seja uma palavra forte. Eu não acredito que eles fizeram isso em 2018, mas aquele 2017 com a Toro Rosso eu me permito acreditar. Ao mesmo tempo, existe outro fato, que aí joga para o outro lado. Equipe quebra motor. Uma má montagem, uma má configuração quebra o motor. Não é toda vez que quebra o motor que a culpa é necessariamente de quem forneceu o motor. É muito difícil para a gente de fora. Muito difícil para a gente aqui de fora, ou muito fácil, né? É muito fácil para a gente falar, foi esse, foi aquele, a Renault.
é difícil, porque você montar um carro hoje com uma refrigeração que não é adequada, o motor superaquece. Você pode montar o carro passando fios ou cabos, que é uma coisa tão básica, numa área que não é que aquece, aí quebra. Então é muito detalhe técnico que uma equipe pode sim quebrar um motor. A Red Bull, inclusive, isso aqui é informação, tá, gente? Não é opinião e nem estou falando a frase de um jeito traduzido. Não. A Red Bull falou ipsis literis isso aqui para a Honda. Ela virou para a Honda e disse: façam um motor com potência. Não se preocupem com o tamanho do carro, com encaixar na traseira. Não se preocupem. A gente encaixa. Façam um motor que ande. Preocupem-se apenas com o motor, que foi o grande problema da Honda com a McLaren. Que tinha, não, mas não cabe, mas não refrigera, agora nós vamos ter que abrir um buraco no chassi, agora não. Era uma fase assim, não deixa ser tão grande, não pode ser alto, o carro é espremido. A Red Bull aprendeu muito bem com isso, com o que aconteceu, e já virou para a Honda, e eles disseram isso mesmo, gente, não é achismo não, eles disseram exatamente isso para a Honda: façam o motor do jeito que vocês achem o melhor jeito de fazer o motor, nós cuidamos de encaixar ele no carro. Então dá uma dimensão disso que eu estou falando, de como o casamento chassi-motor é o casamento da Fórmula 1 hoje, mais do que piloto-chassi talvez, é o casamento da Fórmula 1. Então, é muito difícil apontar um culpado. Então, vamos aos fatos. Né? Vamos deixar ideias ou ideologias de lado e vamos aos fatos. As quebras da Red Bull foram absurdas. As quebras que aconteceram foram inaceitáveis. Inaceitáveis é a palavra. Não se pode aceitar uma equipe desse tamanho quebrar tanto. Ao mesmo tempo, eu acho que 4 vitórias fala muito alto. Eu acho que é a equipe que não precisa tanto de motor. E o ouvinte, por favor, entenda isso que eu estou falando, não é o pé da letra. É claro que toda equipe precisa muito do motor. Mas eu acho que se a Honda vier no mesmo nível da Renault, a Red Bull já é, em algumas pistas, um carro forte. Os caras são fera, para repetir de novo a mesma expressão. Eles são fera. Eles conseguem fazer com menos motor algo que outras equipes não conseguem. Você vê que a Force India tem Mercedes, a Williams tem Mercedes, e o que essas equipes não chegam perto. A Red Bull tem Renault e consegue fazer um carro muito. É fácil até visualmente. Eu que sou tão comedido nessa questão de, olha lá, aquela suspensão é mais eficiente do que a outra. O carro da Red Bull é muito visual. Você vê a traseira muito alta que ele tem, você vê o conceito do Adrian Newey e algumas partes do carro que são muito fortes. Agora, vai ser outra coisa, né? Se bem que não posso falar de 2019, né? Eu ia falar das regras que podem prejudicar a equipe. Não vou falar de 2019. Quase ninguém falou de 2019. Todo mundo respeitou. Todo mundo respeitou, Não verdade. vou falar que as regras de 2019 podem prejudicar a Red Bull. Mas eu achei, para resumir, para finalizar a resposta, eu achei o ano foi muito 880, né? Muito 50-50, né? Quebras inaceitáveis, mas no final as 4 vitórias são para mim são números fortes, são números. Então você vê o copo meio cheio. Acho que sim. Então vamos falar da McLaren, né, Diogo Gomes? Que essa realmente está perdida. Enquanto algumas equipes, como disse o Fábio Campos, não é que precisam de motores, no caso da Red Bull, por exemplo, a McLaren, além de precisar de fato de um motor que se adequa à necessidade dela, precisa também de um carro que se adequa à necessidade da Fórmula 1, né? Porque foi muito dependente do que o Fernando Alonso fez ao longo da temporada. Tanto que abriu espaço para as pessoas sentirem mais saudade do piloto espanhol nessa que é provavelmente a última temporada dele na Fórmula 1. É nada, uma hora ele volta. Vai sentir falta. Mas, assim, a temporada é muito decepcionante porque não teve nenhum brilho, nenhum sinal de nada, sabe? Você tem algumas performances do Alonso que merece ser aplaudido porque conseguiu tirar algumas coisas a mais ali, mas o conjunto da temporada não tem aquela questão que teve nas últimas temporadas de uma mínima evolução, ou pelo menos
uma esperança de que, poxa, quando chegar em tal pista, pode ser que tenha um melhor assim, ou em tal pista, na Hungria, em Mônaco, são pistas que até teve alguns resultados positivos ali, mas até isso foi diferente das últimas temporadas, sabe? Então, o ano todo ele é muito decepcionante. Eu não lembro de um ano tão decepcionante da McLaren. Não estou nem falando só de resultados, não, estou falando de conjunto mesmo, porque eles tinham o jovem piloto que eles apostaram tanto para um segundo ano e não conseguiu a coisa toda fazer funcionar. Eles têm um novo chefe de equipe que chegou como no grande salvador da coisa toda e não conseguiu fazer funcionar nem um pouco. Até pro lado da paixão buscaram com a questão da cor do carro, o carro finalmente todo o papai orange, né? E, enfim, até para esse falou inglês. Sentimento. Agora ele falou inglês. Agora ele falou. Agora ele não pode fugir. Agora ele não pode fugir. É o termo que usam para falar do carro. Vou dormir tranquilo. Pronto. Tá tranquilo. Não, é o termo que usam para falar do carro. Papai é orange. Que isso. Muito obrigado pela defesa. Papai Orange também, nome do blog do grandíssimo Will Mesquita. E assim, sabe, então eles foram na mudança de direção, oportunidade de piloto, foram lá demonstrar envolvendo cor, tem patrocinador novo, e a coisa só piorou, sabe? É impressionante como eles erraram muito a mão no carro, e eu digo no conjunto do carro, sabe? Porque durante a temporada tiveram algumas, eu nem gosto de olhar partes técnicas pequenas, com tanto detalhe, mas deu para ler em vários lugares que outras equipes, inclusive a própria Ferrari, pegou alguns conceitos ou algumas ideias da McLaren desse ano. Então, assim, você vê que tem alguns pontos positivos ali, aqui na traseira, ou na suspensão aqui, ou naquela asa, mas às vezes não conseguem fazer tudo isso em um conjunto interessante, sabe? E aí, quando você coloca também questão de quebras, o ano todo é muito decepcionante. Eu acho que a grande parte disso, grande parte da aposentadoria do Alonso vai muito também em cima disso, de ter um ano decepcionante e não ver sinal de melhora. É uma equipe que, em termos de piloto, vai perder bastante para ano que vem. Em termos técnicos, talvez fosse uma equipe que precisasse de algum tipo de mudança, mas não sei se vão acontecer tantas assim. Não sei. O ano foi muito ruim, o ano foi bem decepcionante, frustrante mesmo, e eu não vejo sinal de melhora. E isso é complicado porque a gente está falando da McLaren, a gente está falando de uma equipe que os anos se passam e vendo a corrida do Brasil, né, a Fórmula 1 naquela apresentação, ela abre a corrida falando que completam 6 anos que a McLaren não ganhava uma corrida. Eu nem sou tão experiente assim acompanhando a Fórmula 1, mas... Inclusive nós estávamos exatamente. Presentes. Foi aqui no Brasil, a última vitória. Isso. Os poucos anos que eu acompanho a Fórmula 1, é impensável ver a McLaren tão abaixo e, sabe, é uma coisa que eu não vou me acostumar nunca no mundo. Eu digo várias vezes e vou continuar repetindo. As pessoas não têm noção da falta que faz a McLaren forte. E no dia que a McLaren, se um dia ela conseguir se reerguer, antes eu falava no dia aqui, agora é se algum dia conseguir se reerguer, todos vão olhar e vão falar, putz, que falta que fazia, a gente não notava. Mas é frustrante, principalmente não ter sinal de melhora. Fábio Campos. A gente tende a associar a crise da McLaren a algo recente, né? Muito essa questão da Honda ficou uma coisa muito enraizada na cabeça das pessoas, né? Como se ali começasse a queda da McLaren, né? E não é. A McLaren, se a gente for pegar... Fábio Campos, eu só vou te alertar que estamos falando da McLaren e não estamos falando da Williams. As pessoas que estão ouvindo esse bloco vão começar a pensar, pô, lá vem o Fábio Campos falando a mesma coisa que ele falou da Williams. Não, mas não é a mesma coisa, porque a Williams ela mergulha num precipício, né? A McLaren não. A McLaren ela desce em suaves prestações. Então só que os números da McLaren são nos últimos 20 anos. Um título em 20 anos ela tem. Se a gente for pegar as últimas 20 temporadas, né, começando ali, 99 para cá, que foi o título do Hakkinen, o segundo. A partir daí, tem um título. Né? E a análise da McLaren jamais vai ser igual à da Williams, porque ambas têm os seus erros, ambas têm as suas trocas, mas a McLaren é muito mais vítima
de um contexto da Fórmula 1 do que a Williams. A Williams, ela é vítima do contexto da Fórmula 1, mas ela cometeu esses erros próprios graves. A McLaren, ela tem uma estrutura forte, ela tem dinheiro, ela tem uma fábrica gigantesca, ela se envolve em tecnologia de ponta, embora a Williams também em outras partes do carro, em fornecimento de bateria, trabalha com a Fórmula E, enfim. Mas a McLaren tem, vamos voltar só para a Fórmula 1, a McLaren tem uma estrutura muito maior do que a Williams. A McLaren não tem dinheiro para competir com as gigantes. A McLaren é vítima da filosofia Bernie Eccleston, né, que sufocou equipes privadas para favorecer equipes gigantescas, equipes com bilhões para gastar. Então a McLaren, ela tem os erros dela, eu já disse aqui ao longo de 2018, tem uma hora que esse Zac Brown precisa ser cobrado, porque ele é muito legal, muito simpático, atende todo mundo, mas esse cara precisa entregar, e ele não entregou ainda. Ele, por enquanto, ele é um ótimo gerente de marketing, põe a McLaren nas 500 milhas de Indianápolis, maravilha, mas ele é diretor da equipe de uma equipe de Fórmula 1, então ele precisa entregar do mesmo jeito que eu cobrei tanto de Monisha Kaltenborn, de Claire Williams, cobro de esportividade dos dirigentes da Force India. Os da McLaren também tem que entregar. Mas é um contexto não é uma equipe que foi ficando pequenininha, como a Williams. A Williams ela foi ficando pequenininha. A McLaren não é uma equipe, se você olhar tudo que a McLaren tem à sua disposição, você não vê ali uma equipe pequena. É uma equipe grande. Só que hoje ela briga contra as gigantescas. Ela é vítima de uma Fórmula 1 que deu dane-se, também para evitar outra expressão feia, deu o dane-se para equipes históricas. A Fórmula 1 que viu o Brabham morrer, que aceitou Lotus morrer, que deu de ombros, dane-se se essas equipes estão morrendo. E daí? Tá chegando Mercedes, tá chegando Ferrari, da Ferrari já tinha, né? Tá chegando Mercedes, tá chegando, enfim, Peugeot, que chegou naquela época junto, tá chegando um monte de fabricante, né? Renault tá voltando. Essas equipes foram varridas para debaixo do tapete. A esperança da McLaren, Diogo tá falando que não vê esperança. Eu vejo esperança. A esperança da McLaren é a mudança estrutural da Fórmula 1. A esperança da McLaren é 2021. Até lá, vai se arrastar na pista. Tudo bem, pode fazer um carro melhor do que 2018. Né? Não deve ser tão difícil, até porque o choque de 2018 é o 2017. Né? Ela troca a Honda pela Renault e anda pior com a Renault. Então isso dá um impacto em todos nós muito forte. Mas, gente, é cruzar os dedos, entre aspas, porque, claro, tem que se mexer nos bastidores, e embarcar em 2021. É brigar por o corte de custos, é brigar por limite de orçamento, é brigar por limite de pessoal na fábrica, é brigar para o esporte ser esporte. A única coisa que salva a McLaren é a Fórmula 1 virar um esporte. Porque aí vai entrar o know-how. Agora eu fui no inglês, hein? Aí vai entrar o know-how da McLaren. Aí vai entrar a experiência de corrida da McLaren. Aí vai entrar, né, os caras que estão lá dentro que sabem, pelo menos nas divisões menores de engenharia, que entendem de ganhar, entendem de vitórias. Hoje, ela tem a sua incompetência, que é, repito, em 2018 ficou escancarada, comparando ela com ela mesma em 2017. Mas ela, se ela acertar tudo, ela vai brigar para ser quinto. McLaren não existe para brigar para ser quinto ou quarto. McLaren não está aí para isso. Entendeu? Eu disse aqui há tempos atrás dessa falta que a McLaren faz, que foi citada também agora pelo Diogo, porque é equipe de corrida, porque é equipe que você vê o Grande Prêmio da Turquia de 2010, o Grande Prêmio da Turquia de 2012, o Grande Prêmio do Canadá de 2011, quando batem Button e Hamilton, o Hamilton abandona a corrida e mesmo assim a equipe não cede a essa mentalidade pobre de Force India, de proibir. Então essa é a equipe que tem que andar na frente. Essa equipe faz bem para a Fórmula 1. Tá lá na frente, porque ela é equipe de corrida. McLaren é equipe que tem cheiro de automobilismo. Não é uma fábrica bonita e prateada que vai lá, assina o cheque e ganha todas as corridas porque tem muito dinheiro. Competência, claro, mas, né, chega e já arrebenta. Deixa a McLaren lá para trás. Por quê? Então, a salvação para a McLaren passa pela salvação da Fórmula 1. Se a Fórmula 1 não se salvar em 2021, não esperem ver nunca mais a McLaren fazendo o que ela fez no passado. E seria muito bom ver ela fazendo o que ela fez no passado, porque sobe com 2 pilotos, gosta de piloto bom, gosta de briga de pilotos, tomara, né? Porque o Ron Dennis é uma peça fundamental nisso e não está mais lá. Tem que ver se esse Zac Brown não é mais um burocrata da vida. Mas para a gente descobrir isso, a McLaren tem que estar lá em cima. E, infelizmente, ela não anda lá em cima. Mas continuando com você, Fábio Campos, até porque você puxa um assunto bom para nossa próxima equipe. Quando você fala da McLaren, que ela tem que estar no topo, tudo mais, a gente pensa que a partir do momento que ela fechou aquela parceria com a Honda,
ela tinha toda a capacidade para se manter ali e não conseguiu. A Honda, com o seu contrato com a Fórmula 1, tinha que arrumar algum lugar. E o ano de 2018, ela foi parar na Toro Rosso e buscar um cenário para se adaptar a uma cultura da Red Bull, que é o seu principal foco. 2018, então, foi um ano de preparação. E aí eu te pergunto, pelo que você viu ali da Toro Rosso, dá para esperar alguma coisa dessa parceria Toro Rosso-Honda para 2019 ou não? Isso, claro, falando, porque nós não estamos falando de 2019 para a Red Bull agora, e nós estamos vendo a análise do que foi feito em 2018 pela Honda na Toro Rosso, que era a parceria ideal da McLaren, que não aconteceu. Será que vai ser uma parceira para essa próxima temporada para a equipe de Faenza? Eu acho que joga tudo, né? Aliás, esse programa é um exemplo, claro, de como a análise do cérebro humano é impossível você analisar um ano sem projetar outro, né? A gente já se caiu aqui, a gente já se pegou aqui até desde o primeiro bloco. Eu não tô conseguindo mais, já tô colocando outro ano. Esse programa é um exemplo de análise psicológica, assim, de como olhar para o passado e queremos refletir o futuro, né? Dá para fazer um café expresso sobre isso. Eu não sei quem prometeu isso nesse programa. Deve ter sido, não fui eu. Mas, tudo que mostrou em 2018, porque a Honda vai trabalhar em 2019 com a Red Bull. Claro que vai melhorar para a Toro Rosso, porque nesse ano, como a Red Bull não tinha a Honda, ela simplesmente virou para a Honda e falou: olha, troquem motor quando quiserem, perca posições no grid quanto quiserem. Isso não é opinião não, tá, gente? Isso também é informação. Ela liberou a Honda para fazer isso. Olha, troca motor quanto quiser, pode perder 15, 20 posições, não tem problema. Enfim, vai trabalhando o motor. Então a Toro Rosso foi muito saco de pancada nesse ano, né? Então, assim, já para resumir, né, já que nós já estamos partindo para o final do programa, então, em 2019 essa situação melhora, porque aí a Honda vai estar realmente trabalhando com a Red Bull, e a Red Bull, né, vai ter ali uma responsabilidade para buscar resultados, e acho que a Honda não surpreendeu, não foi uma lástima, como foi nos primeiros anos de McLaren, mas tem muitos jornalistas que apontam a Honda como um sucesso em 2018. Eu não aponto, eu acho que a Honda foi muito claudicante, para usar uma expressão também da velha guarda, vacilou em vários momentos, foi bem naquela corrida no Bahrein, foi sensacional, mas uma corrida eu não acho que é um parâmetro para toda uma temporada. Então a Honda está mais ou menos, para resumir, a Honda está mais ou menos, e a Red Bull só precisa de um motor mais ou menos, né? Mas é claro que falando isso de maneira genérica, claro que a Red Bull tem que ter um motor forte para brigar lá em cima e não se contentar só com 4 vitórias, que se em 2018 foram boas, em 2019 já não sei se terão o mesmo impacto. Então tá muito incógnita e a Honda não evoluiu, a meu ver, como muita gente acha que evoluiu. Mas, Fábio Campos, vamos continuar então no Toro Rosso. Essa equipe veio com Pierre Gasly e Brandon Hartley, iniciou e terminou o ano com esses dois pilotos. Aliás, um fato curioso que eu vi há um tempo atrás, né? A primeira vez que uma temporada inicia e termina com seus 20 pilotos, né? Os mesmos que iniciaram. É bem engraçado mesmo, né? Exatamente. Não é algo. Uma troca. Não é algo constante na categoria a permanência dos pilotos. Pro ano que vem, vai mudar. Vai mudar porque um sobe que não merecia e vai voltar um que talvez não merecia estar no grid. Esse é o ponto engraçado da Toro Rosso, porque se você tem um ano de 2018 onde ela pode fazer tudo, com que base ela está fazendo essa avaliação dos pilotos dessa maneira? Com que base ela se permite a dizer que um Gasly ou um Hartley não tem condições ou tem condições de conseguir melhores resultados? Me diz aí, o que você percebe sobre isso? Essa é uma boa questão. Rapidamente, eu acho o seguinte, Rosa. Ela é um reflexo claro em 2019 do que
o problema do programa de desenvolvimento da Red Bull, né? Aquele vácuo que a gente já falou aqui, né? Até o Tickton chegar, é um vácuo claro. Então, se 2018 ela foi meio vácuo, porque ela tinha lá o Gasly, que é do seu programa, mas teve que buscar o Hartley, em 2019 ela é 100%, não é 50% mais, ela passa a ser 100% não um programa de desenvolvimento, porque o Kvyat era um cara que já renegado, enfim, é a terceira chance, eu acho que ninguém entende muito as razões devido à falta de velocidade dele. E o Albon, embora mereça, tem a questão de ser tailandesa, a Red Bull os donos da Red Bull, a empresa dona da Red Bull é tailandesa, mas não torna a promoção dele injusta, porque ele é rápido, ele mostrou, mas ele não é um cara das asas da Red Bull. Já pode até ter sido no passado, mas não é mais. Então, a dupla de pilotos da Toro Rosso, embora um seja bem potencialmente mais promissor do que o outro, nenhum dos dois são pilotos mais da Red Bull. Então ela é, Rosa, um reflexo desse vácuo que ela está vivendo. Então foi o que podia ser dado. Eu ainda colocaria o Verlaine. Eu acho que o Verlaine e Albon seria uma dupla muito mais forte. Mas enfim, é a escolha deles e não é mais, talvez pela primeira vez na história da Toro Rosso, não é mais uma equipe que está ali preparando pilotos para a equipe de ponta. Não é. Ela é uma equipe que agora vai fazer essa questão do motor e vamos ver o que ela vai buscar de resultados, mas ela não tem mais um ali para ficar toda hora. Ó, como é que esse cara está avançando? Passa aqui o relatório dele. Vamos conversar sobre esse cara. Está evoluindo? Liga para o Franz Tost, né? Está evoluindo? Não está? Tá bom? Tá ruim? Ela perdeu essa grande essência para 2019. Bom, já que tá passando aí o final do programa, vamos falar de Sauber, né? Relembrando aí os bons momentos do Café com Velocidade, a Sauber sempre no fim. Não sei se foi de propósito que Fábio Campos fez esse roteiro deixando a Sauber por último, foi sem querer. Mas a Sauber foi uma surpresa agradabilíssima, principalmente na metade final da temporada. E aí a gente tem que mencionar muito o que fez o Charles Leclerc ao longo do ano, né? Em alguns momentos os resultados eram muito melhores, assim como os resultados do Fernando Alonso, em alguns momentos com a McLaren, o do Leclerc eram muito melhores com a Sauber, também uma equipe que se reestruturou com a parceria com a Ferrari. Mas é inegável, Diogo Gomes, que a Sauber 2018 saiu daquele fundo de pelotão e tem tudo para se estabelecer no pelotão intermediário do jeito que terminou o ano, não é isso? Assim, principalmente a questão da evolução que mais me choca, porque Leclerc, a gente não sabia, pelo menos, até esperava em algum ponto, devido à temporada incrível dele na Fórmula 2, mas a transição para a Fórmula 1 era sempre, né, é sempre difícil prever o que vai acontecer, ou enfim, como vai acontecer. E ele conseguiu fazer isso de maneira brilhante, mas principalmente a questão da evolução da Sauber choca até, eu diria, porque, claro que não foi de uma hora para outra, foi trabalhado, tem mudança na direção da equipe, tem questão de patrocínio da Alfa Romeo, que teve uma injetada boa de grana na equipe, enfim, tem alguns pontos ali a serem destacados, continuação com o motor da Ferrari, etc. Mas o pulo da equipe, ele é muito significativo, né? Principalmente porque a gente tem que fazer a comparação com o que eles tinham de realidade do ano anterior. Então, desde o início do ano, esse pulo já acontece, inclusive até o Marcos Ericsson pontua primeiro que o Leclerc no ano. O Leclerc, nas duas, três primeiras coisas, ele dá algumas escorregadas, naturais, obviamente, e na quarta corrida do ano ele já encaixa uma sexta colocação, sabe? Aquela para nos rebaixar, para deixar todo mundo impressionante, e daí para frente a temporada dele é um conjunto incrível de super performance. Algumas delas acabaram sendo completadas em bons resultados finais, né? Várias vezes na pontuação, algumas outras nem tanto. Mas, enfim, o conjunto de evolução do Leclerc e da Sauber é muito alto, né? O conjunto funciona muito bem, a ponto de o Marcos Ericsson fazer uma temporada muito abaixo do Leclerc, claro, mas porque, enfim, por razões mais do que óbvias, mas um pouquinho até acima do que a gente está acostumado de ver de Marcos Ericsson, né? Que é algo bem, bem abaixo. Então, a maneira como a equipe subiu me chamou muita atenção. Acho que muito disso tem da qualidade do Leclerc.
E para o próximo ano, com a nova dupla, a gente, né, fica meio que no escuro como vai funcionar, porque a equipe que volta a ter, depois de sei lá quantos anos, um piloto super experiente, e um outro também jovem, mas com certa velocidade. Enfim, eu espero que a Sauber consiga manter esse momento, principalmente, independente de piloto, porque não foi algo do nada, né? Como eu falei, foi algo que foi criado, e principalmente porque é uma equipe que consegue, sabe, apresentar alguns pontos interessantes quando está mais à frente. Deixou essa última posição, esse ponto final lá embaixo para Williams e deixou de bom grado, sabe? Conseguiu evoluir muito bem. Eu gostei bastante da temporada Sauber, tomara que continue assim. E não vejo razões do porquê não continuaria, até porque a estrutura e tudo mais é mantido. Vamos só ver como funciona a questão de pilotos, mas aí é muito, muito de ter que esperar mesmo para ver como vai acontecer. E o Fábio Campos já mencionou a respeito de mudanças no alto posto da equipe, né? No caso do chefe de equipe, quando saiu a Moniche, entrou o Federic. E a partir daí as mudanças foram vindo. A inclusão do Charles Leclerc foi muito benéfica para o time. E agora, olhando para um 2018, né, Campos? Pode-se dizer que a Sauber não vai ser mais uma equipe com a obrigação de completar o grid, né? É isso que é talvez o mais importante para esse time. A gente vê, e eu gostei muito quando você falou da McLaren ser a equipe para brigar, né? A Sauber não é uma equipe para brigar com vitória, mas a Sauber é importante também ali no meio do pelotão. Se ela não consegue brigar com vitória, que pelo menos ela brigue no meio do pelotão. E esse ano ela tá brigando, não é uma briga interna mais para definir quem que vai ser o 19º e o 20º do grid. Dessa vez os pilotos conseguiram e a tendência é que se mantenham ali no meio, né, brigando. A Sauber ela pode virar, o Rosa, mesmo se ela andar atrás, uma espécie de namoradinha da Fórmula 1, né? Que era algo que a Minardi era. A Minardi era a equipe de fechar o grid, mas todo mundo gostava da Minardi, né? Todo mundo reconhecia o valor da Minardi. E, meu Deus, como havia valor na Minardi, né? Lançou Mark Webber, lançou Fernando Alonso, lançou Jarno Trulli, lançou Fisichella, que são pilotos que se não viraram campeões do mundo, alguns, mas foram pilotos que tiveram lá a sua evolução, conseguiram suas vitórias, enfim, a Minardi tinha um papel social, diria o outro, né, na Fórmula 1. Então a Sauber, mesmo se ela andar atrás, é importante que ela exista, né? Porque ela, mesmo que ela, vamos supor que 2019, vamos falar de 2019, mesmo que 2019 ela perca o rumo, ela ande para trás, é uma equipe que é importante existir no grid. Um grid tão magro como o da Fórmula 1, né, ela é quase uma equipe fundamental. Só que a perspectiva dela é de continuar bem, porque ela não evoluiu simplesmente porque ela ganhou mais dinheiro, porque o Frederico Vasseur assumiu, não foi só isso. Ela tem uma parceria muito forte com a Ferrari. A Ferrari tirou engenheiros do seu quadro técnico que estavam trabalhando. Isso é muito importante, né, gente? Porque não é uma coisa assim, compra aquele engenheiro, contrata aquele engenheiro. Não. Ela tirou da sua. Claro, né? Ela fez isso, né? Lógico que ela não é assim, pega o melhor, mas ela pegou alguém que estava trabalhando dentro da fábrica dela e colocou. Olha, você agora vai trabalhar na Sauber. Fez isso com mais de um engenheiro. Né? Não só engenheiro, mas também equipamentos, né? Isso foi cedido equipamentos da Ferrari para Sauber, né? Eu falei aqui lá no comecinho do ano da questão do motorhome, né? A Sauber ainda tinha até 2017 o motorhome cinza, que era dos carros de 2013 e 14, que era aquela Sauber toda cinza. Olha só, depois veio 15, 16, 17, com a equipe passando por azul, branco, enfim. E o motorhome era o mesmo. Então é um exemplo, né, de como a injeção de equipamento, de dinheiro, subiu a equipe. E aí vem para esse lado dos engenheiros, que aí começa a ter uma efetividade na pista. Quando você passa engenheiros que estão na Ferrari para a Sauber, a não ser que sejam caras muito ruins, e a gente nunca acredita que sejam, é claro que essa equipe vai ter vai ganhar. Claro que essa equipe vai poder lucrar com isso. Claro que essa equipe vai ter um benefício esportivo. Então a grande questão é essa. A Sauber subiu muito pela Ferrari, muito pelas asas da Ferrari, muito pela... A Sauber talvez sinta mais a morte do Marchione do que a Ferrari. Porque o Marchione foi o cara que comprou essa ideia, que encampou essa de vamos ter uma equipe
uma equipe B, né? E a Sauber se beneficiou muito com isso, porque ela virou uma equipe de meio de pelotão, né? Terminou o ano com o Leclerc fazendo magias, né? Andando em sexto, gente. Em Abu Dhabi ele estava andando em quinto antes dele ter o problema. Aquele problema de estratégia. Não vou dar spoiler, porque tem gente aqui que não viu a corrida ainda. Mas enfim. Como assim? Mas enfim. Tem ouvintes que não viram a corrida ainda. Vamos deixar assim. Então, enfim, ele estava andando muito forte naquele comecinho de corrida em Abu Dhabi. Então, a equipe subiu muito. E eu repito, mesmo que a equipe vá mal, a Sauber é importante para a Fórmula 1. A Sauber, desde que ela tem um pensamento, né, de não se apequenar, de mesmo andando atrás, né, pensar em bons pilotos, pensar em evoluir, pensar em parcerias, pensar em patrocínios. E eu acho que a ida do Kimi Raikkonen, eu fico sempre na dúvida, né? Será que o Kimi Raikkonen está roubando um lugar? Não seria melhor o Van Dorn? Não seria melhor um sete câmera? Eu fico pensando nessas coisas. Mas para a equipe é claro que o Raikkonen vai adicionar alguma coisa, né? Tomara que ele adicione velocidade, coisa que faltou muito nos últimos anos. Mas eu sempre penso no Raikkonen da Lotus, né? O Raikkonen da Ferrari tem problemas até antes da aposentadoria. O Raikkonen da Lotus foi uma coisa tão brilhante que, quem sabe, não é esse Raikkonen que vai estar na Sauber. Mas aí, Rosa, é assunto para 2019. E 2019 a gente não vai tratar nesse programa. Não podemos falar de 2019. Não, né? Vamos ser sinceros, né? Querendo ou não, a gente esbarra na questão 2019 o tempo todo, porque é isso, né? A gente faz uma revisão de tudo que aconteceu em 2018 e projeta o futuro de pilotos, equipes, até da Fórmula 1. O ano que vem eu vou pedir para a Bárbara, pegar os apoios dos apoiadores e comprar aquelas maquininhas de choque. Aí nós vamos fazer o programa com aquelas maquininhas, que se você falar de 2020, nós vamos estar em 2020. Quem falar de 2020 leva choque. Aí eu quero ver como é que vai ser o programa de retrospectiva de 2019. O problema vai ser em 2020 a gente não falar de 2021. Aí eu quero ver. Mas enfim, eu não quero sofrer por antecedência. Ano que vem eu já vou sofrer um pouquinho. Não vou sofrer por algo que vai acontecer daqui a 2 anos, né? Enfim, no caso, este programa, o review de 2018 da Fórmula 1, está se concluindo agora. Espero que vocês gostem, né? Um primeiro bloco mais recheado, com a participação do Adalto Silva. Esse segundo bloco um pouco mais conciso nas opiniões, mas também abordando todas as equipes. Eu acho que vale a pena a gente mencionar todas elas, por tudo aquilo que o Café com Velocidade propõe no que diz respeito a um podcast mais analítico. Não adianta a gente passar simplesmente por cima, sem analisar pontos. Com certeza você só vai ver aqui, ou você só vai ouvir aqui algumas coisas que nós trouxemos ao longo dessas mais de 2 horas de gravação dessa edição. Espero que vocês gostem, que tragam aí seus feedbacks a respeito do programa. Feedbacks entra na cota de palavra de língua inglesa? Entra, né? Enfim, tirando as brincadeiras, claro, eu agradeço mais uma vez por vocês, ouvintes, terem participado conosco nesse ano do campeonato da Fórmula 1, né? Que todas as etapas tivemos muitas participações. É claro, a partir do momento que o Hamilton se consolidou na liderança, essas participações diminuíram, mas não deixaram de acontecer. A audiência também muito boa aí no final de temporada também, com algumas edições muito boas, e esperamos que isso continue para 2019. Afinal de contas, todo mundo espera sempre a Fórmula 1 chegar, e logo logo ela tá aí. Então é isso, gente. Encerramos mais um Café com Velocidade. Entre em contato conosco através do nosso e-mail, das nossas mídias, redes sociais, para tirar qualquer dúvida a respeito do Café com Velocidade. Eu, em nome de Fábio Campos, de Diogo Gomes, agradeço muito a participação, como já falei, do Adalto Silva, e agradeço você que ficou até o final ouvindo o Café com Velocidade. É isso. Ano, hein, Rosa? Não se esqueça. O último sobre Fórmula 1, né? Isso. Na próxima semana
teremos ainda um especial. Aguardem, não temos nem ideia, como o Fábio Campos falou, não temos É o especial JF. não temos nem ideia do que vem por aí de perguntas. Só a cabecinha do JF que sabe o que vai vir. Então é isso, um abraço e tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.